palavra de Deus fala em Marcos 15, 33 ao 34. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão, que durou 3 horas. Por volta das 3 horas, Jesus clamou em alta voz, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? A dor, a angústia era tanta. Jesus se sentiu abandonado, teve dores terríveis e ele clama a Deus, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Então Jesus clamou e deu o seu último suspiro. As últimas palavras de Jesus foram: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus, ele morreu. Jesus, ele sofreu como homem. Ele sofreu dores como homem. Ele sentiu desespero, abandono, aflição, angústia de morte. Por que me abandonaste? Abandono quer dizer desamparo, desprezado, esquecido, ou seja, sem amparo, sem atenção. Isso quer dizer abandono. Jesus, como homem, ele sentiu que estava abandonado. Jesus, ele estava como homem naquela cruz e ele sentiu na carne o abandono. E ele diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Na verdade, era preciso ele estar ali, vivendo, sentindo. Era uma missão que Jesus estava ali. E ele precisou passar por aflição de morte, por desespero, por desamparo, por solidão, pela ânsia da morte. Ele estava só. E ele fala: Pai, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento de dor, Jesus, ele estava só. Ele sentiu a dor do desprezo, ele sentiu a dor do abandono, ele sentiu a dor da morte, ele teve a angústia da morte. Jesus, ele sentiu medo. Jesus, ele sentiu o vazio da morte. Jesus, ele teve medo, teve pânico da morte, angústia de morte. Ele teve pavor da morte. E ele clama: Pai, por que me abandonaste? Então Jesus clamou e deu o último suspiro. As últimas palavras de Jesus foram: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele passou por uma morte agonizante para cumprir uma missão. Jesus, ele cumpriu uma missão aqui na terra. Jesus, ele cumpriu uma missão designada pelo Pai. E no final, as últimas palavras que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A carne foi massacrada, a carne foi judiada, a carne foi ferida, a carne foi esmigalhada. O sofrimento de Jesus foi o pior sofrimento, morte de cruz. E ele se entregou. E ele entregou o Espírito nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele cumpriu com o propósito, ele cumpriu com o propósito aqui na terra, ele cumpriu
com a missão que lhe foi designada pelo Pai, que era morte física. Ele agonizou na cruz para nos dar vida. Naquele momento que Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, ele cumpria com o propósito no qual ele foi designado para vir aqui na terra, de levar sobre si todo o pecado, toda a carga da humanidade sobre ele. Esse era o propósito dele ter vindo aqui na terra. E naquele momento ele se entrega na cruz, morte de cruz, para cumprir com o propósito, para cumprir com a missão que Deus tinha para ele. Morte de cruz significa morte brutal, morte humilhante. Por esse ato, Jesus passou pela crucificação. Ele se entregou por mim e por você. Que a morte de Jesus, que ela não tenha sido em vão. Que possamos fazer valer a pena todo o sacrifício dele naquela cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida plena, vida em abundância. Que o sacrifício de Jesus lá na cruz não tenha sido em vão. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna, salvação eterna. Jesus, ele paga um preço para nos resgatar desse mundo mau. Ele nos resgata e nos traz vida sobre a nossa vida. Esse é o nosso Jesus. Ele se entregou naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz como um resgate por mim e por você, como um cordeiro, sem pecado. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Palavra de Deus em Isaías 53, 3 em diante, eu gostaria de ler. Gostaria de ler com você. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para servir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso. Colocado no túmulo de um homem rico, fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor
prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, para que nós tivéssemos cura. Ele levou as enfermidades sobre si. Hoje nós, como filhas dele, precisamos declarar a cura. Declarar a cura. Porque ele já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Pela fé, nós precisamos crer e declarar a cura. Porque Jesus levou sobre si naquela cruz toda a nossa enfermidade. Que você possa declarar a cura. Jesus passou por dores terríveis naquela cruz para nos trazer cura. Jesus ele foi rejeitado. E quantas vezes nós também podemos nos sentir desprezadas, rejeitadas, e nós precisamos olhar para Jesus, porque ele venceu toda a nossa rejeição. Ele tem a cura para nossa alma. Ele tem o bálsamo que cura toda a nossa dor. Jesus, ele tem a autoridade para curar e nos curar de todo desprezo, de toda rejeição, de todo sofrimento da nossa alma. Jesus, ele tem autoridade, porque ele morreu naquela cruz. Ele foi desprezado, ele foi ferido, ele foi rejeitado. Se hoje passamos por sentimento de desprezo, de rejeição, nós podemos buscar a cura nele, que ele tem autoridade sobre nós para nos curar de todo desprezo, de toda rejeição. Talvez nós podemos estar com raiz profunda na nossa alma, raiz de rejeição, raiz de abandono. Jesus ele foi abandonado naquela cruz. Jesus sentiu abandono. Ele sentiu rejeição, sentiu abandono naquela cruz. Jesus ele passou pelo sentimento mais profundo de dor. E ele conhece o sentimento mais profundo da dor. Jesus foi chamado homem de dores. E ele tem a autoridade para tocar e curar qualquer dor, por mais profunda que nós podemos estar sentindo. Ele tem o poder de tocar e de curar. Jesus, ele foi oprimido e humilhado naquela cruz, injustamente. Foi morto injustamente por mim e por você, pelo meu e o seu pecado, pela minha e a sua rebeldia, pela minha e a sua enfermidade. Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Foram as nossas enfermidades, as nossas doenças que pesaram sobre ele naquela cruz. Ele passou por um castigo sem ser o culpado. Ele sofreu um castigo sem ter culpa. Foi por mim e por você, para nos curar, para nos libertar, para nos trazer vida. Jesus ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Pela nossa rebeldia hoje, ele foi ferido naquela cruz. Ele foi esmagado por causa do nosso pecado. Ele foi esmagado naquela cruz. Ei,
A morte de Jesus não pode ter sido em vão. Se nós hoje estamos com pecado escondido, nós precisamos nos arrepender. Que a morte de Jesus não tenha sido em vão. Jesus recebeu castigo, açoites. Jesus, ele recebeu açoites, recebeu castigo, e todos os açoites que ele levou foi para que nós fôssemos curados, para nós sermos restauradas, para nós sermos curadas. Que o castigo e os açoites não sejam em vão. Jesus, ele sentiu o peso da humanidade sobre ele. O peso do pecado estava sobre ele. Isaías 53:5 fala que o castigo que traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele para nós termos paz hoje. Ele passou pelo castigo. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Ele passou por um castigo terrível. E este castigo era sobre nós. Era sobre nós. Era algo sobre nós. A morte era um decreto sobre nós. A morte era um decreto para nós. E ele se entregou como um cordeiro por nós. Ele se entregou como um cordeiro naquela cruz. Ele era sem mácula e sem pecado. E ele se entregou como um cordeiro por nós. Porque a morte era para nós. E ele se entregou por nós. Esse é nosso amado, nosso Salvador. Todo o castigo e os açoites que Jesus sofreu por nossa causa não tenha sido em vão. Ele sofreu castigo para nos restaurar. Ele sofreu açoites para nos curar. Que nós possamos glorificar a Ele. O nome dEle seja sobre todo nome. O nosso Salvador. Hoje é um dia de reflexão, o dia que nós lembramos a morte do nosso Salvador. Que todos os dias das nossas vidas nós possamos lembrar que Jesus, ele pagou um preço para nós termos vida. Que todas as manhãs, no nosso acordar, nós possamos lembrar que Jesus, ele pagou um preço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que todas as manhãs e ao nosso deitar, nós possamos ser gratas a Deus por nos cuidar. Que todos os dias nós possamos glorificar, dar glórias a Jesus, por Ele ter morrido em nosso lugar. Hoje é um dia de reflexão, mas que todos os dias nós possamos ser gratas a Jesus, por Ele ter morrido no nosso lugar. Nós éramos escravos, nós éramos condenados pelo pecado, e Ele veio pagar um preço para nos resgatar, morte de cruz. E hoje, como nós estamos? Como está a nossa vida? Que não venha ter sido em vão a morte de Jesus. O preço da morte de Jesus foi um preço muito caro, foi um preço muito alto. Que toda gota do sangue dele possa ter valido a pena, que nós possamos fazer valer a pena todo o sofrimento, toda a angústia de morte que ele passou lá na cruz, que nós possamos hoje refletir e tomar posse da salvação eterna. Aceitar Jesus como nosso único Salvador e Redentor das nossas vidas. Que você possa receber Jesus na sua vida, o sangue dele que lhe curou, que lhe resgatou, que lhe trouxe vida, que você possa receber hoje
sangue dele, precioso, não venha ter sido em vão. Que você possa ter uma vida plena, uma vida de qualidade aqui nessa terra e na eternidade. Estamos aqui num caminho para a eternidade e que esse caminho possa ser um caminho que nós não estejamos só. Assim como Jesus se sentiu só, abandonado pelo Pai, hoje nós não estamos sozinhos. Hoje é um dia de nós avaliar a nossa vida e tomar posse do sangue do Cordeiro, porque Ele morreu para nos salvar, para nos libertar. Ele pagou um preço de libertação. Éramos escravos e Jesus veio e Ele nos libertou. O sangue da cruz nos libertou. O abandono dói. O abandono dói. Jesus, ele foi abandonado. Todo o abandono que Jesus sofreu naquela cruz não foi em vão. Foi para que eu e você hoje nos sentíssemos acolhidas, amadas pelo Pai. Todo o abandono que Jesus passou naquela cruz foi para nós hoje sermos curados. Toda a rejeição que Jesus sofreu naquela cruz foi para que nós hoje pudéssemos ser curados de toda a rejeição que nós podemos estar passando. Hoje Jesus ele vem para nos curar, porque ele já pagou um preço para nós sermos as mulheres curadas. Toda enfermidade, ele levou sobre si toda enfermidade. Se hoje nós podemos estar com alguma enfermidade, hoje ele vem para nos curar, porque ele já pagou um preço pela nossa cura. Nós precisamos declarar a cura hoje. Jesus, ele levou sobre si toda a enfermidade e nós hoje podemos declarar a cura em nome dele. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, mas nós precisamos nos arrepender hoje do nosso pecado para nós caminhar no reino do amor dele, caminhar com ele. Hoje é um dia de conserto, de nós nos avaliar e nos consertar, para que não venha ter sido em vão todo o sofrimento que Jesus teve naquela cruz. Ele agonizou naquela cruz, que o castigo que ele levou sobre ele não venha ter sido em vão. Ele pagou um resgate muito alto, preço de morte de cruz. Que nós possamos refletir nessa palavra e nos consertar hoje, nos avaliar como nós estamos, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados e caminhar com Ele no reino dele. Jesus, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque ele estava se sentindo só. A aflição tomou conta dele naquele momento. Jesus, ele sentiu abandono, ele sentiu tristeza, dor, pânico, angústia de morte. Tudo que Jesus passou naquela cruz foi por mim e por você. Tudo que Jesus passou naquela cruz foi para que eu e você tivéssemos vida, vida em abundância, vida de excelência, vida eterna. Jesus, ele cumpriu uma missão que foi designada pelo Pai para nos salvar. Ele veio aqui na terra para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Ele veio como um cordeiro sem pecado. E ele se entregou naquela cruz. Hoje é um dia que nós podemos refletir em tudo que Jesus sofreu naquela cruz. Foi para nos livrar.
para nos libertar, para nos curar. Que a morte dele não tenha sido em vão. Jesus, ele nos amou primeiro. Ele veio pagar um preço, morte de cruz, por mim e por você. Que a nossa vida venha valer a pena, que nós possamos nos consertar hoje, avaliar como nós estamos, nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrepender e caminhar com Ele, dando toda a honra a Ele, toda a glória a Ele, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado. Precisamos glorificar a Ele, dar glória a Ele. Precisamos declarar que Ele tem nome sobre todo nome e dar glória a Deus, glória ao Pai. Em Filipenses 7, 2 ao 11, tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus, ele é digno de honra, ele é digno de glória. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Que a morte de Jesus não tenha sido em vão, que nós possamos nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos, pedir perdão, ser gratas a Ele por ter morrido pelos nossos pecados, que nós possamos refletir, confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos e ser gratas a Jesus. Precisamos ser gratas a Ele pelo sacrifício de morte de cruz, pela nossa vida. Hoje, podemos viver uma vida plena, uma vida de qualidade, uma vida na eternidade, porque Ele pagou um preço de resgate por mim e por você. Que nós possamos fazer valer a pena todo o sacrifício que Ele teve naquela cruz, possa ter valido a pena, que não venha ter sido em vão, que nós possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e receber Ele como nosso único e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.